Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Estamos de volta! Ei, maravilha, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe todos os seus no dia de hoje, cada dia mais, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 28 de junho de 2013, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aqui ao DVD Imagem e Semelhança do PG, Pastor PG, DVD Imagem e Semelhança. Tem também o CD Regis Danese, tudo novo do Regis Danese, Imagem e Semelhança do PG, de presente pra você. Você liga 2461-0093, 2461-0093 e concorre. No Facebook da 93 FM. Já no Facebook hoje você concorre ao CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães, Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. E hoje no Facebook da 93 FM temos uma novidade, Alex. Nosso Alexander, é pro microfone. Alexander, qual é a novidade hoje que nós temos para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham também no Facebook da 93 FM? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Hoje nós estamos começando a transmitir também em vídeo, áudio e vídeo, o debate da 93 pelo Facebook. Basta você acessar o Facebook da 93 e tem o ícone Câmera 93. É só você acessar o ícone Câmera 93 e você vai poder assistir também pelo Facebook, além dos aplicativos da 93 e pelo site. Sensacional, excelente, excelente. Alexander, muito bem. Então, agora você está acompanhando a gente no Face, vai poder assistir esses debatedores maravilhosos. Olha, tem gente de paletó, o camarada parece que sabia, rapaz. Eu já vi ele aqui com uma camisa preta e branca, muito esquisita, mas hoje o camarada veio de terno. A nossa debatedora de hoje é sempre um charme em pessoa, sensacional. O microfone tá fora ainda, mas tá indo muito bem. Vamos participar juntos hoje aqui do nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Não aguento mais viver ao lado do meu marido, conta uma de nossas queridas ouvintes. Nosso casamento virou uma mistura, sabe de quê? Humilhações e desconfianças. Tudo isso porque ele só pensou nele mesmo e resolveu me trair. Confesso até que eu amo, mas não consigo confiar mais nele. Quando olho pra ele, sabe o que eu enxergo? Eu enxergo um traidor que não merece a minha confiança. Minhas emoções querem confiar, porém minha razão sempre grita que não. Como lidar com a questão da confiança depois de passar pela humilhação da traição? Confiar é uma escolha? Como se constrói, nesse caso, se reconstrói a confiança em alguém? Por que, gente? Por que confiar é tão difícil? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ela é a Léa Mendonça, mais conhecida por nós como Leinha Mendonça. Muito bom dia, seja bem-vinda, Leinha. Você destacou a frase, tudo isso porque ele só pensou nele mesmo e resolveu me trair, conta a nossa querida ouvinte. Bom dia para todos. Eu amo quando ouço você me chamar de Leinha. Eu fico toda boba, né? Bom, mas vamos dar início ao nosso debate. Eu escolhi essa frase, JR, porque traição e ingratidão são dois sentimentos horríveis, muito difícil de conviver com eles. Mas perdoar e confiar não são tarefas fáceis. É difícil. Perdoar é um dever do cristão. Agora, confiar
confiar já é difícil, e confiar em alguém que nos traiu é mais difícil ainda. Só que o fato de você amar ainda o seu marido, e pelo visto você quer dar mais uma oportunidade para ele, você quer restaurar o seu casamento, eu penso, minha linda, que 3 coisas primordiais você precisa fazer. A primeira dela é deixar essa traição no passado, parar de tocar nesse assunto, porque senão a sua vida vai se tornar um inferno. Esquece, deixa para lá, começa a vida nova com ele. A segunda coisa é que você precisa cuidar da sua autoestima, sabe? Elevá-la um pouco mais, porque pessoas interessantes chamam mais atenção. Deixa isso para lá, cuida de você, e nós vamos falar muito ainda sobre esse assunto aqui. A frase que segue diz o seguinte: confesso até que eu o amo, diz a nossa ouvinte, mas não consigo confiar mais nele. Aí é o destaque do pastor Paulo Afonso, generoso com a gente hoje também, pastor da Assembleia de Deus Betel, na nossa querida São Gonçalo. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, querido pastor? Bom dia, JR, extensivo aqui aos queridos debatedores e ao povo de Deus ligado aí no 93. Jota, a questão aqui é muito séria, porque quando a gente trata de uma traição, a gente tem que entender que cada um tem uma maneira de absorver essa realidade, né? Cada um tem uma capacidade emocional de absorver a traição. Nem todos amortizam isso e conseguem ir à frente e adiante, ou seja, reconstruir esse relacionamento. Existem alguns mitos na questão da traição, e dentre eles há um que diz que quem trai não trai sempre, mas as pessoas tendem a admitir esse mito, e aí o que acontece? Ela diz que o ama. Existe uma máxima que diz que quem ama confia, mas a rigor ela diz, mas eu não consigo confiar nele. Quer dizer, isso está demonstrando claramente que a questão não foi bem resolvida ainda. Ou seja, a questão do amor que ela sente está sufocado porque a traição trouxe para ela um desconforto tão grande que ela está em dúvida até mesmo se o ama. Aí ela, para reafirmar isso, ela diz que o ama, mas não consegue confiar, o que é um paradoxo, né? Então, a questão é, essa irmã, ou essa pessoa, não sei se ela é cristã, ela precisa compreender cristã. Que é cristã. Ok, ótimo. Ela tem então que aprender algumas lições na Bíblia para romper com essa dificuldade. No curso do debate, a gente vai tentar passar para essa querida irmã como reconstruir essa confiança que de fato está quebrada. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte: não faça da sua confiança um cristal, porque se assim fizer, depois não tem mais conserto. Com a gente no programa de hoje, o pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre esse assunto? A frase inicial é essa: tudo isso porque ele só pensou nele mesmo e resolveu me trair. Na sequência vem: confesso até que o amo, mas não consigo confiar nele. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, a mesa aqui abençoada, e esperamos que você em casa seja abençoado pelo nosso Deus. Há alguns fatores aí. Primeiro, dizer, pensou só nele. Dentro de uma relação, existem vários fatores, e um dos pontos que eu vibrei com a palavra da pastora Leia foi a baixa estima, que às vezes faz com que haja alguns conflitos. Ele não só pensou nele, eu acho que ele deu uma brecha muito grande ao inimigo e acabou caindo na traição. Quando a gente fala de amar, nós estamos falando de viver mutuamente um sentimento em conjunto, no esposo e a esposa. Então, ele pensar só nele, eu não sei se foi isso, mas na verdade é que ele deu uma grande brecha para o inimigo. E agora o que tem que ser feito? Tem que ser feito primeiro uma busca dentro de um diálogo do casal, onde eles devem tratar disso com muita sinceridade. E talvez um outro ponto que seja abordado é que deve procurar de repente um psicólogo ou um terapeuta familiar cristão que possa auxiliar. Se liberar perdão, tem que liberar e confiar. Se vai dar continuidade a esta relação conjugal, familiar, precisa superar. Se houver o vai e vem como se fosse um ioiô,
este fato vai permanecer na vida deste casal, não sei por quanto tempo, não será por toda a vida, porque vai haver um momento que vai transbordar e vai romper por tudo. Então, a reconstrução parte pelo perdão, como Deus nos perdoa. Pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista em Copacabana, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, os ouvintes. JR, nos ajudaria muito, é claro, saber a postura do marido, né, nessa relação, depois dessa traição ter ocorrido, porque agora acho que a confiança vem com o tempo. Ela não adianta ele querer agora obrigar ela a confiar. O texto não diz se ele está arrependido, acredito que sim, né? Se ele está arrependido do mal que ele tenha causado a ela. E essa questão da confiança, ela é muito séria, porque é a atitude do marido é que vai definir, né, se de fato ela vai poder confiar novamente nele. Arrependimento traz o quê? Traz mudança. Arrependimento traz o quê? Tem que trazer algum significado maior para essa relação. E talvez ela nem confie mais nele, dependendo dos frutos, dependendo da consequência, porque nós, às vezes, temos alguns erros, e esse erro, há erros e erros, e cada erro tem as suas consequências. E no caso de uma traição que mexe demais com o emocional da mulher, a mulher confia a vida a ele, a família, o tempo, e depois disso aí, quando tem essa ruptura, reconstruir é muito difícil. Tudo bem, aqui uma de nossas ouvintes diz o seguinte: perdoar é a base, se você perdoa, você acaba confiando novamente. Pastor Paulo diz que depende da postura daquele que trai, ou seja, aquele que trai, a postura dele pós-descoberta, depois que isso vier à tona, ou mesmo que isso seja confessado de alguma forma, isso vai acontecer. Qual é a parte mais importante aí? Ou as duas são importantes? Aí já passa essa bola aqui para o nosso irmão deputado federal Harold de Oliveira. Num processo como esse de reconciliação, qual é o papel mais importante, ou qual é o papel de maior desafio aqui? É exatamente da pessoa que traiu, e aí a sua postura de mudança, de evidente arrependimento, ou é a postura da pessoa que foi traída, e aí a sua postura de perdoar, uma pessoa que vai além dos limites pré-estabelecidos? Que pensa o senhor sobre esse assunto? Muito bom dia, seja bem-vindo. Este é talvez um dos assuntos que mais ocorre, de maior incidência entre os casais, né, e que causam realmente um distúrbio, uma desorganização na relação conjugal. A relação conjugal é fundamentada inicialmente no amor, e por ser fundamentada no amor, há um outro lado como consequência, que é o respeito. Então, amor e respeito são duas coisas nesta relação do dia a dia fundamental. Quer dizer, pode existir motivos às vezes para desentendimentos, mas se existe amor e não se perde o respeito, nem o autorrespeito de um, nem o respeito ao outro, então as coisas são facilmente voltam à trilha. Porém, na situação em que quando falta o respeito, aí vai para as questões de humilhação, como ela bem colocou aqui. E aí realmente esta humilhação, ela gera marcas e cicatrizes, enfim, agressões no amor próprio do outro, de tal, mas tão fortes e tão violentos quanto aquela agressão da própria traição. E aí a questão fica bastante mais difícil. Mas realmente a solução é o perdão por parte de quem foi traído e naturalmente o arrependimento real e o abandono das práticas inicialmente, depois do arrependimento da parte de quem traiu, sem dúvida nenhuma. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte por e-mail: passei por isso, com meu ex-esposo foram tantas mentiras e traições que hoje estamos separados e não confio em uma só palavra que sai da boca dele, diz a nossa ouvinte. Lainha. A Bíblia até dá respaldo para que haja até separação em caso de traição,
de adultério, porque é uma ferida que se abre na alma de uma pessoa que só o traidor é que vai conseguir sarar essa ferida, porque nós que fomos traídos, nós vamos perdoar, mas quem traiu vai ter que conquistar esta confiança, e através das suas atitudes, do seu procedimento, ele vai sarando essa ferida que está aberta. É bom lembrar, JR e amados ouvintes, que essa pessoa é traída, ela é livre para tomar a decisão, sabe? Livre assim em Deus. Por isso eu sempre oriento, ore, sabe? Avalie, sabe? Reflita, pense nas consequências. Digo consequência do que pode ser construído novamente, né? Pode ser tudo novo construído, ou você pode vir passar pela dor novamente e ser traído. Então isso tem que ser pensado. Ele pediu perdão, ele chorou e tal. Isso para mim não é suficiente. Acho que a pessoa que quando houve esse ato e quem foi traído, tem que avaliar que pode reconstruir tudo novo, mas também pode acontecer tudo novamente. Se houver a sinceridade, e por isso que eu parto da ideia do diálogo muito franco. Quando a gente vê aqui a humilhação, tem que até diagnosticar essa questão da humilhação. Em que ponto é? A humilhação foi simplesmente porque foi traído ou porque ele ainda diz alguma coisa? Diz alguma coisa. Tem gente que tem uma queda e é uma queda única, momentânea. E tem outros não, que dá essa continuidade, parte de um caso para o outro. O fato de confiar, tem que ver, primeiro, o que foi feito no passado, e aqui eu trago até uma palavra para os jovens que estão namorando. Se preocupar muito com isso já agora, para um diálogo aberto, para uma conversa, para oração, porque é o futuro todo. Então essa irmã hoje, ela precisa, de novo, sentar claramente, se houver o perdão, e se ela não alimentar esse perdão, vai continuar a desconfiança, e esse casamento não será mais um casamento. Serão duas pessoas sob o mesmo teto, mas não mais um casamento. JR, eu quando recebi um cartão uma certa vez, dizia assim: não destrua o pouco que resta, construa o que falta. O que dói mais, uma traição ou uma separação? Então, a querida irmã, ela precisa reavaliar tudo. Primeiro, ela tem que readquirir a sua autoconfiança de que ela pode reconquistar o seu marido. Isso é fundamental para ela. Segundo, vem a questão de trabalhar e reconquistar essa confiança. Por quê? Porque ela está ferida. De fato, me parece que ela não o perdoou. Porque se ela tivesse perdoado de direito, de fato, emocionalmente, porque a questão do perdão, as pessoas confundem muito, achando que o perdão é um sentimento. Se você consultar a estrutura da alma, você vai entender que o perdão transita pelo livre-arbítrio, nem pela vontade, nem pela razão, nem pela emoção, nem pelo intelecto. Ele vai direto para o livre-arbítrio, que vai decidir perdoar. Se a pessoa decide perdoar, ela precisa reconquistar. Se houve arrependimento por parte dele, olha, eu me remeto ao texto em que Jesus chama Pedro para assumir a responsabilidade de apacentar o seu rebanho, um homem que o traíra, porque o que aconteceu foi traição de uma certa forma. E Jesus sentou com ele no diálogo e aí eu pergunto, será que nós colocaríamos Pedro como presidente de uma igreja? Eu acredito como responsável. De fato, se a gente não nos remetermos a esse exemplo de Jesus, de que ele senta com aquele homem, conversa com aquele homem, é o que essa mulher tem que fazer, conversa, readquire a sua autoconfiança, verifica se de fato houve arrependimento, o caso de Pedro demonstrado claramente. Aí ele pergunta, tu me amas? Porque se ele falou disso é porque ele queria saber de fato o que havia no coração daquele homem, para que aquele homem, embora ele soubesse, mas queria que ele declarasse exatamente para estabelecer uma nova relação de confiança, aonde sequer, JR, o passado foi mencionado. Em nenhum momento Jesus falou, mas você me negou, rapaz, você me traiu, você me abandonou. Não fazer isso de novo não, hein? Não faço de novo. Jesus estabeleceu uma nova relação, um novo tempo. Então é preciso reconquistar, criando um novo tempo. Esse aspecto que envolve esse episódio do texto bíblico aí, que mostra que Pedro não se tornou uma pessoa infalível. Não se pode afirmar, em hipótese alguma, que Pedro não tenha falhado posteriormente. Ou seja, Jesus estava lidando com um ser humano normal,
como nós somos, falível como nós somos. Então, às vezes a pessoa acerta ali numa conversa, ou seja, discute o assunto, então tá resolvido. E acredita que a pessoa, pelo menos é a expectativa. Quando você perdoa alguém, qual é a sua expectativa? Que a pessoa nunca mais repita aquilo. É a sua expectativa, mas você também não pode dizer que a pessoa não fará. Aí que entra o milagre do perdão, que é misturado com amor aí, que faz com que você perdoe porque você ama, e porque você ama, você perdoa, e você tem nos dois uma atitude. Nos dois, tanto no amor quanto no perdão. Você resolve amar, e porque você resolveu amar, você resolve perdoar, né? Agora não é fácil não, hein, gente? Isso dá até música, mas não é fácil não, hein? Tem uma expressão que eu gosto muito, que eu falo muito para minha igreja: nós somos imperfeitos, convivemos com pessoas imperfeitas e exigimos a perfeição dos outros. Porque o que nós esperamos dos outros é que nunca haja falhas. Então, volto a colocar que esse fato do perdão, ele só vai ser gerado com uma conversa muito sincera. E pôr sobre a mesa. E, a partir daí, uma reconstrução neste amor que é o perdão. Só 30 segundos. Eu fico pensando, quando a gente está num debate como esse, a gente tem que se colocar um pouco no lugar das pessoas, sabe? É muito fácil daqui eu falar, colocar umas regras, a Bíblia diz isso. Claro, tem que falar, minha pauta é a Bíblia. Agora, perdão não tem nada a ver com esquecimento dos fatos. Excelente. Tá? O fato aconteceu. E eu acho que essa menina, ela só vai saber, e acho que é uma coisa que eu aprendi, você só vai saber se está perdoando realmente uma outra pessoa por esse fato ou outro qualquer que seja, se de fato você consegue não atribuir mais culpa àquela pessoa. E isso leva tempo. Talvez ela nunca mais esqueça desse ato. Agora, o que ela tem que se permitir é o seguinte: é que esse ato não machuque mais ela como nos dias passados. A questão porque ela vai conviver. Do ressentimento, ou seja, Exato. Todas as vezes que ela se lembrar, porque perdão não é esquecer. É isso aí. Perdão só Deus esquece, mas nenhum ser humano esquece. Agora, todas as vezes que ela se lembrar do fato, ela não terá ressentimento. É isso e esse aí não é vai sofrer. A prova de que houve o verdadeiro perdão. É isso aí. Sem dúvida. Então, eu acho que é fazer perdão. Leinha estava falando e a gente cortou, né, Leinha? Eu acredito que esse tratamento que esse casal precisa necessita também da participação de uma terceira pessoa, um pastor, um terapeuta, alguém que possa mediar essa conversa. Porque se não tiver cura, pastor Paulo, pode até voltar a acontecer. Essa traição voltar a acontecer. JR, eu conheço um casal que eles já estão no quarto perdão. Ela já traiu o marido 3 vezes e 4 vezes, e ele perdoa todas as vezes. E isso está ficando esquisito. Está ficando... Então, estou entendendo. Eu já ouvi até pra mim rir. Isso. Sabe qual é a minha opinião? O casal está doente, pastor Paulo, Paulo Generoso. Está doente, precisa de um tratamento. Precisa de alguém para conversar. Porque está faltando alguma coisa aí. Os dois extremos. Já está na 4ª traição. Os dois extremos. A pessoa que não perdoa, tá certo? E ela pode até dizer que perdoa, a pessoa dizer que perdoa, convive, etc., mas ela não desenvolveu ali perdão de fato, ou seja, você está a ponto de criar uma raiz de amargura, e esse negócio frutifica, que é uma maravilha, esse negócio se multiplica, de repente a pessoa está aprisionada àquilo, como por outro lado, a pessoa que não se valoriza, perdoa o tempo inteiro, no sentido, quer dizer, perdoa o tempo inteiro é uma bênção, né? A frase é boa, né? Mas nesse caso, nesse exemplo que está aí, parece que existe uma dependência e a pessoa acaba cedendo por conta disso. É uma autoestima baixíssima, de repente a pessoa acha que não vai conseguir um outro, e eu acho que começa a atingir a sua dignidade. Então a gente tem que saber mexer bem nesse assunto, ter alguém para nos ajudar, porque senão que a falta de perdão feio. Não é só a questão da falta de perdão, aí é uma questão ou de perdoar por excesso. Conversão. Ela não tem realmente amor próprio. Eu tive um caso de uma irmã que me consultou via Facebook e falou: olha, meu marido já me traiu 5 vezes. Se ele me trair a 6ª vez, eu ainda o perdoo. Eu falei: então a senhora não se ama.
Porque se a senhora fica admitindo essa prática, a senhora não tem amor próprio. Então a senhora já está tornando-se leniente com o pecado dele, conivente com o erro dele, né? E a coisa vai ficar difícil. Então é preciso pôr um ponto final, um basta. Porque ninguém vai ficar o resto da vida sendo alvo de traição. Porque também não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia também estabelece seus limites. Então, se a pessoa não tem amor próprio, ela vai cedendo, talvez por como você disse, por uma doença emocional. Agora, a dependência financeira, a relação com os filhos, o medo da imagem, isso tudo gera esse tipo de comportamento, essa passividade aí no processo do relacionamento. Eu tive uma pessoa que eu estava aconselhando, ela falou assim para mim: pastor, meu marido me trai, chega em casa todo dia 4 horas da manhã, mas eu convivo muito bem com isso. Eu fiquei horrorizado, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Pelo menos ele dorme em casa. Então assim, eu acho que só a pessoa ali, tem coisas que só a pessoa vai decidir se vale a pena ou não. A gente tem regras aqui, a Bíblia é muito clara em relação a alguns assuntos matrimoniais, conjugais, mas tem algumas coisas que a Bíblia também não fala, não estão claras a esse respeito de traição, enfim. Mas tem pessoas que se conformam, é tão sofrido o processo, é tão doloroso, que ela diz: olha, tá bom do jeito que tá. E eu lamento quando a pessoa não consiga, assim, às vezes se enxergar, sabe, se posicionar no mundo, se valorizar, saber que pode ser amada, que pode ser respeitada, querido, que pode ser... não existe uma maneira certa de você fazer a coisa errada. É isso aí. Mas isso é frase do passado, né? Não existe uma maneira certa de você fazer a coisa errada. Nesse caso, é preciso a pessoa rever realmente o seu próprio conceito, porque ela se entregou ao pecado, ela está sendo conivente. O JR usou uma expressão muito correta: passividade. Isso não pode existir. A Bíblia, quando fala lá em Mateus capítulo 19 sobre a questão do divórcio, ele não usa a palavra adultério, a palavra moiqueia, usa a palavra porneia, que é fornicação. E é interessante que ali tá falando até de casais que o marido descobriu no curso da relação. Inicialmente é isso. E depois, então, vem a outra questão, que é a prática do pecado durante a relação conjugal, onde o marido ou a esposa o trai. E aí aquele tem o direito. Jesus é a chamada cláusula de exceção. Jesus estabeleceu o seguinte: nesse caso é permitido. E Paulo também, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 7, ele vem falar isso também. Primeiro ele ratifica: o casamento não é para se separar. Mas depois ele diz: mas em caso de uma mulher cristã, que o marido não quer conviver com ela, ou vice-versa, então pode haver também a separação. Então a Bíblia só apresenta 2 cláusulas de exceções, que relativamente à questão do pecado de adultério, que no final não é a palavra adultério ali, é a palavra fornicação, é a palavra impureza sexual ou imoralidade sexual. E depois Paulo vai falar sobre o adultério mesmo, né? Ou no caso do marido abandonar a mulher. Mas biblicamente toda a proposta de Jesus foi que houvesse perdão e reconciliação. Ouvinte de Jacarepaguá dizendo o seguinte: já aconteceu comigo e eu perdoei várias vezes até que não conseguimos manter o casamento. Hoje ele está muito arrependido, mas já tem outra família. Eu estou só, mas continuo acreditando no perdão. Outro ouvinte aqui de Raiz da Serra dizendo: sou casada há 9 anos, meu marido na época da traição era alcoólatra e minha filha tinha 6 meses. Foi muito difícil, gente, superar, mas eu me converti, perdoei e Deus me usou para restaurar o casamento e a vida do meu esposo. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte de Irajá dizendo: eu já fui traída e passei por situações, inclusive de violência física. Gostaria de deixar para essa ouvinte que ela tem que confiar em si mesma e em Deus primeiro, para depois voltar a confiar nele. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. E outra ouvinte aqui por e-mail pergunta o seguinte: quem trai no pensamento não estaria também cometendo o pecado? Tem gente que fala que nunca foi traído, mas quem pode afirmar que não? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pergunta é a seguinte: você já voltou a confiar em alguém
depois de uma traição ou de uma humilhação? A maioria, 63% dos nossos ouvintes dizem que nunca conseguiram voltar a confiar. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente agora no nosso debate 93. Bom demais ter a sua participação. Você concorre a prêmios aqui ligando 24610093. Me dá aqui os prêmios outra vez, 24610093, e também aqui na nossa página no Facebook da 93 FM. O CD, o DVD Imagem e Semelhança do PG, o CD Tudo Novo do Regis Danese, para quem liga 24610093, e para a turma do Facebook o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. Hoje estamos estreando, é um dia de estreia, nesse dia 28 de junho, para nós é um dia histórico. Estamos estreando aqui também a transmissão via Facebook do nosso Debate 93, 28 de junho de 2013, estreando a transmissão via Facebook do nosso Debate 93. Estou acompanhando aqui as imagens, entendeu? Tem aqui, para quem está acompanhando pela internet, tem uns 3 segundos mais ou menos de delay, e aí você vai acompanhando e você vai conhecer um pouco mais os nossos debatedores aqui, sempre muito especiais, e toda a nossa equipe de trabalho aqui no nosso Debate 93 de hoje. A Baixada tá ligada na melhor. Com Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, minha gente, aqui a pergunta que fica é esta: quem trai no pensamento não estaria também cometendo pecado? Não estaria também? Tem gente que fala, continua ouvinte aqui, tem gente que fala que nunca foi traído, mas quem pode afirmar que não? Da mesma forma, quem nunca traiu. Podemos agir das duas formas aqui, segundo nos propõe a nossa querida ouvinte. Com a palavra, os nossos colaboradores de hoje. Olha, falar sobre esse assunto no campo da ação já é difícil. A irmã está querendo entrar num campo tão difícil do pensamento. Meu filho, vamos deixar isso para lá, né? A Bíblia diz, é bem clara, que a gente também peca por pensamento, mas se for entrar nessa parte... Vai entrar aqui em vários campos, que não é só questão sexual, né? Uma série de outros fatores humanos, que é a raiva. Mas a pergunta que a nossa ouvinte faz é simples. A pergunta é simples. A pergunta é a seguinte: quem trai no pensamento não estaria também cometendo pecado? Pergunta é essa. Não, a resposta assiste razão ao ouvinte, sim. Porque Jesus disse isso. Ou seja, a lei estabelecia o seguinte: que se houvesse relação física, relação conjugal, relação carnal, na graça, Jesus é mais exigente, a graça é mais exigente, estabelece o seguinte: a lascívia, a palavra imoralidade que aparece lá, só em caso de porneia, aí também imoralidade sexual, envolve a lascívia, o desejo, o pensamento. E Jesus diz que aquele que atentar para uma mulher comete pecado, então é difícil escapar alguém, né? É difícil, então nós temos que admitir o seguinte: é difícil, então o que nós temos que fazer? Pedir perdão sempre, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, porque nós transgredimos por palavras, por pensamentos e obra, mas ele levou, então nós temos que nos pedir perdão a Deus todos os dias. E agora, você imagina, você vai confessar para sua esposa: olha, eu pensei que... É complicado isso. Ao mesmo tempo que, veja aqui se vocês estão de acordo ou não, é o seguinte, que não ameniza o ato. Não. Tá certo? Porque se a pessoa disser assim: mas pera um minutinho, todo mundo pensa, então estão todos igualmente envolvidos. Então são coisas que embora sejam iguais no seu sentido, a sua prática produz consequências diferentes. E uma coisa não ameniza a outra. Inclusive, uma coisa que é interessante, às vezes você escuta um testemunho, o camarada conta tanta coisa pecaminosa que ele fez, que há pessoas que olham para sua própria vida e dizem assim: rapaz, eu tô bem, tô merecendo uma estrelinha, eu tô bem, se esse fulano que fez isso tudo aí é tão abençoado, e eu então, hein? Então há pessoas que se comparam com aquele que está errado. E quem se compara com aquele que está errado, ele não passa na média, porque a média, conforme a escola, é 8, é 7, é 6, é 5. Quando você se compara com o pior, geralmente o pior te puxa para baixo e é capaz de você ficar reprovado ou no mínimo de recuperação. Vai lá, irmão Aroldi. Não falando sobre a questão do pecado através do pensamento, da intenção, do desejo. E hoje, inclusive, existem pessoas que podem não ter uma relação carnal de traição,
mas que ficam na frente do computador, vendo pornografia, vendo uma série de coisas que são realmente completamente, excitam do mesmo jeito, e a lascívia, o desejo, como falou o pastor, e como é que fica? Então, é uma situação que realmente nós temos que orar muito. As pessoas, é o adultério virtual, né? É o adultério virtual que está hoje, né? Está em moda, está em moda. Não, inclusive isso pode ir até além, infelizmente, relações até com pessoas na outra ponta, né? Fazendo a mesma coisa na tela de um computador. Geralmente, quando a gente fala de... Desculpa, deputado. Quando a gente fala de pensamento, a gente está trabalhando aqui, o tema é ligado à questão moral, mas tem tantos pensamentos que permeiam na nossa cabeça durante todos os dias, em lugares, situações, que geralmente nós só nos lembramos de nos arrepender em questões morais. A gente só olha, não, peca, não, isso aqui, sai da minha cabeça. Mas quantas coisas passam no nosso dia a dia? E tem que sair mesmo. Agora, existem tantas situações que a gente precisa deixar de pensar. O que a Bíblia fala, né? Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas do alto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensar. E por quê? Porque o nosso pensamento como cristãos e cristãs precisa estar voltado para as coisas do Senhor. E quando isso não acontece, entra a lascívia, entra a mentira, e aí entra uma série de pecados que nós ignoramos e às vezes combatemos só a questão moral e ignoramos outras coisas. E o pecado por pensamento, né? Pensamentos nesta área também é pecado. Só que o fato de você saber que alguém que você ama fez alguma coisa, aquilo te causa dor. E é essa dor que às vezes inibe um perdão e voltar a confiar. A questão da culpa, né? O pensamento, JR, ele não te leva à destruição de alguns valores. É só seu. Está no subjetivo. A traição, ela é muito mais ampla, porque atinge mais uma pessoa, que é a esposa ou o esposo, e ainda se tiver filhos. Então, é pecado? Isso a gente não discute. O pensamento em todas as esferas é pecado. E aí é teu com Deus. Quando você pratica o adultério, você sai de uma esfera pessoal, individual, e atinge a outras pessoas. Entendeu? A diferença é só essa. JR, teve um caso, as pessoas, a gente confunde o fato de um homem olhar para uma mulher e o fato do homem imaginar uma relação física com ela. Mas para amenizar, teve um irmão que ficou olhando tanto para uma irmã, uma mulher que estava saindo pela rua, ele ficou olhando. Quando ela dobrou a esquina, ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Ficou olhando, né? Ficou a meia hora olhando, né? Só quando dobrou a esquina. Esse programa de televisão é terrível, né? Tanto, e não tem uns pensamentos. Não, por isso que tá falando que foi para amenizar. É uma anedota, né? Não é? Isso não aconteceu, não. Isso é em outro lugar. Muito bem. Aqui o ouvinte dizendo o seguinte: JR, fui casada há 18 anos, meu marido me traiu, eu o perdoei, passamos um tempo agraciados, é isso? Agraciados por uma paz no nosso casamento, mas depois ele tornou a me trair, saiu de casa, largou a igreja e hoje vive com essa mulher do candomblé. O perdão foi do coração, mas a dor dessa ferida, minha gente, é enorme, diz uma de nossas queridas ouvintes do Meyer. Outro ouvinte dizendo: perdoar a gente perdoa, mas confiar de novo é uma outra história. Tem que dar um tempo e deixar Deus agir. Vejo aqui a maioria esmagadora das meninas falando sobre esse assunto, hein? Outro ouvinte agora do Flamengo dizendo: minha experiência foi parecida com a dessa ouvinte. Meu marido se afastou da igreja e me traiu. Eu o perdoei e permaneci firme, orando pelo meu casamento. Ele se reconciliou com Deus e comigo. O perdão foi verdadeiro, sem mágoas e sem ficar lançando em rosto. Até a mulher que me traiu com ele se converteu. Olha bem, gente, aí é demais, hein? Viu só? A mulher, até a mulher que traiu com o marido se converteu. Foi uma conversão geral. Fala, Leinha. Mas Deus é poderoso para restaurar sentimentos, né? Casamentos. Deus é poderoso. A pessoa precisa querer essa restauração. Se ela for atrás, o Senhor restaura. O que acontece é que muitas pessoas não querem mais, não querem restaurar, não querem perdoar, não querem esquecer. Eu queria chamar a atenção, nós observamos que a maioria esmagadora dos e-mails e das mensagens que foram recebidas são de mulheres que foram traídas por homens. Alguém pode perguntar: por que isso?
Então isso tem uma explicação histórico-cultural da sociedade machista. Essa coisa é uma evolução de uma sociedade machista em que as famílias nucleares no passado, inclusive, os maridos tinham toda a liberdade do mundo e as mulheres tinham que ficar, elas trancafiadas em casa. Só para eles. E elas também, a mulher não decidia sobre com quem iria casar. Quem decidia era a família, eram as conveniências de uma série de coisas. Então era uma sociedade extremamente machista, sem dúvida nenhuma. Mas, evidentemente, que a mulher foi conquistando esse espaço e hoje nós vemos uma sociedade justa, uma sociedade onde há equanimidade entre todos, entre homens e mulheres. Então, hoje é diferente, mas o resquício machista, esse permanece. Eu li um artigo que estava escrito ali que hoje mulheres e homens estão traindo na mesma proporção. JR, eu estava pensando aqui no deputado, o pensamento, mas no que o deputado estava. Você estava pensando, já é uma coisa, já fiquei feliz. Já deu efeito. Vai lá, Berbal. Surgiu meu raciocínio agora. Então, JR, enquanto ele vai recordando aqui. Deixa eu ler aqui o e-mail aqui dos nossos. Você estava pensando também, pastor? Não, eu queria ler um versículo que está lá em Efésios, capítulo 5, verso 28, que serve para homem e para mulher, mas o verso 28 diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Só isso. Eu queria eu queria louvar o testemunho dessa irmã que você acabou de ler, porque hoje a gente tem visto casamentos se diluir com tanta facilidade dentro das igrejas, que eu conheço terapeutas que não são evangélicos, psicólogos, que eles têm conseguido restaurar famílias. Gente que foi traída, gente que um filho nas drogas, mas cada coisa assim que você diz... E foram reconstituídos, sabe? Foram abençoados e agraciados. E como é que dentro da igreja... A gente tem que lutar mesmo, a gente tem que acreditar, a gente precisa crer que Deus pode mudar qualquer situação. Aqui vários ouvintes opinando aqui no Face, trazendo seu depoimento. Aqui a Osana dizendo: perdoar não é esquecer e sim lembrar sem sentir dor. A Liliane dizendo: acredito que a estrutura de um relacionamento é a confiança e quando ela é quebrada, nada será como antes. Outro ouvinte dizendo: eu não iria conseguir confiar depois de uma traição. Ouvinte dizendo: eu acho que quando tem a primeira traição, dificilmente nós conseguimos confiar. A outra ouvinte confiando, meio desconfiando. Voltar a confiar é perdoar. Outra ouvinte: meninas, é muito difícil, pois você não sabe se a pessoa irá te trair e te humilhar novamente. A outra ouvinte aqui dizendo: olha, eu sim, tentei várias vezes reconciliação, que chegou até a gerar um filho fora do casamento. Outro ouvinte: perdoar não é esquecer e sim decidir avançar. Outra: mesmo que ela se separe, ela precisa perdoar. Outra ouvinte: nunca passei por isso, mas acho muito difícil perdoar e esquecer. Outro ouvinte aqui dizendo: eu não perdoaria. Muita gente trazendo seu posicionamento sobre um assunto complexo, difícil, sensível, como esse assunto que envolve relacionamento. Nada disso é fácil, mesmo quando a gente trata à distância. Aqui o ouvinte dizendo: olha, no passado traí a minha esposa, depois eu me arrependi e me converti, mas desde então passo por uma tremenda luta, pois a minha esposa não pode me pegar no telefone, que logo começa a fazer insinuações. O que até certo ponto é normal, não é? Até um certo ponto, quer dizer, eu não sei se é um nível ou um período. O que vocês acham, Leinha? É natural que isso venha a acontecer, companheiros? Que pensam aí, vocês? Olha, você precisa se adaptar a essa situação, você precisa buscar por uma harmonia no lar, deixar isso no passado, deixar bem ancorado lá atrás, porque se trouxer isso para frente, a vida vira um inferno. O que tem acontecido muito nos dias de hoje, pastor Paulo Afonso Generoso, é que porque nós somos cristãos, a gente vai empurrando casamentos sem perdão, cheio de ingratidões, cheio de feridas, mas não pode separar, porque somos cristãos. Não procura uma restauração de casamento, não procura
perdoar. Então fica aquele casamento pior do que uma separação. Separação é horrível, mas um casamento onde duas pessoas vivem como dois inimigos debaixo do mesmo teto, eu acho que é pior ainda. Como eu ouvi dizer uma vez, vivem divorciadamente casados. JR, algumas feridas que se abrem com a traição não apaga mesmo. Mas você está falando, acho que tudo leva um tempo, e com o tempo elas vão perdendo a força, né? Daquele impacto, daquela coisa que veio, bum! Eu acho que o tempo, os dois querendo e dando uma nova dinâmica na relação, eu acho que isso vai perdendo a força. A sua palavra é muito boa, porque o que fica claro é que é ao longo do tempo, não é o tempo, né? Se tempo fosse... Se tempo curasse alguma coisa, idoso não teria doença, tá certo? O tempo cura tudo. Então vamos, não é verdade? É verdade, todos nós aqui já estamos vivendo aqui. Só a Leinha tem 18, 19 anos no máximo. Agora, os outros aqui, o pastor Erison, então, o mais velho de todos nós aqui, entendeu? Todo mundo sabe que dói aqui, dói ali, não é isso, pastor Erison? Aí. Hein? Eu tô aqui cheio de dores. Olha aí, tá vendo? Então, quer dizer, o tempo é que a pessoa atribui ao tempo o fator curativo. Na verdade, ao longo do tempo, Deus age, porque Ele é o Senhor do tempo. Você passa o tempo, mas não se submete ao Senhor, não busca o Senhor, o tempo vai passar e as coisas tendem a piorar. Raiz de amargura só desenvolve no tempo. E a pessoa que traiu precisa desenvolver um procedimento de conquista. Essa pessoa vai ter que mostrar frutos de arrependimento para convencer a outra de que ela está em segurança. Porque se não tiver esse procedimento, a pessoa vai continuar sempre desconfiando. E a pessoa traída deve, por sua vez, também, de forma clara e sem ofender a pessoa que a traiu, de forma clara, colocar novos estabelecimentos de regras em relação à sua relação. Porque casamento é uma relação. Então, assim, tem que se estabelecer um acordo. Porque também, se não estabelecer acordo, a coisa fica muito vulnerável. Algumas pessoas falam, vou esperar Deus agir no tempo. Deus não vai agir. Nós já temos que agir primeiro. E essa ação... Está agindo, né? Deus está agindo, né? Deus já está... A questão é que as pessoas entregam para o tempo a resolução de suas dificuldades como se o tempo fosse um remédio. O tempo não cura. O tempo pode amenizar e disfarçar a dor. A questão é que a ferida fica mais, às vezes até um pouco mais doída com o passar do tempo, né? Mais resistente. E depois é igual a questão... Porque não tratou. Exatamente. Não doença tratou. Não tratada, ferida não tratada, ela tende a aumentar. A pessoa tem que estabelecer os acordos, sentar, jogar limpo. A mulher traída, ela tem que demonstrar de forma clara a sua insatisfação, a sua insegurança. E o marido que foi o traidor, ele deve, por sua vez, estabelecer junto com a esposa um novo pacto, declarar que não vai fazer mais aquilo, e se ela o perdoar, então tem que se estabelecer um novo modelo de vida a partir daquela situação. Não é fácil. Algumas situações terá que procurar um terapeuta. Tem uma frase popular, né? E sabe que tem muita sabedoria, né, nessas frases, que as coisas deixadas ao léu só tendem a piorar. Então tem que tomar uma atitude de recuperação, sim, de restabelecimento, um diálogo, para ver se consegue resolver. Eu gostei muito da palavra da Léa no início, que ela colocou que, às vezes, porque existe dentro dessas coisas, a gente tem que avaliar que pode existir uma patologia, um desvio, às vezes um conflito íntimo, alguma coisa que vem da infância. Então, uma terceira via para tentar ajudar uma terceira pessoa, ou um terapeuta, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, ou o próprio pastor, que tem esse papel e usa, inclusive, como um instrumento mais poderoso, que é espiritual. O que ocorre? Isso pode identificar e facilitar um encontro de contas para ajustar e restabelecer o casamento. Eu só queria dar aqui duas palavras. Primeiro, dizer para essa nossa ouvinte que eu, como pastor, 24 anos de ministério, já vi, já acompanhei, já trabalhei com casais em situações como esta, que foi possível a restauração do casamento. Deixar muito claro que é possível. Mas há uma necessidade de algumas regras, e o pastor Generoso apontou aqui, e eu estou batendo tecla desde o início, que é a questão do diálogo, a sinceridade. Mas um outro aspecto que eu queria colocar dentro disso: não pode sair dos pés de Jesus. Tem que estar
muito próximo de Cristo, porque o lado humano nosso, e hoje, se você parar para conversar com alguém nesse mundo, a ideia é, se separa logo, vai aparecer outro. E quem garante que o outro novo não vai acontecer o mesmo problema? Então, tem que estar o casal aos pés de Cristo. É possível amar, é possível restaurar, mas é preciso que o perdão, e aí se o pastor, o psicólogo, o terapeuta puder contribuir alguma coisa, vai ser, mas a primeira coisa, esteja permanentemente aos pés de Cristo. Ouvinte dizendo: como vou esquecer uma traição se ele não me deixa esquecer? Não se preocupe em passar confiança. Termina o ouvinte dizendo: tenho certeza que as traições continuam. Observe como, mesmo que tenha havido um discurso de perdão, né, um pedido e uma aceitação, nenhuma coisa nem outra coisa aconteceram de fato. Se isso não estiver corretamente conversado e acertado, pelo que eu compreendo da palavra dos companheiros aqui à mesa hoje, se isso não for aí um acerto de contas, se não juntar os caquinhos ali e falar assim: olha, tá aqui, tá errado, confia em mim e tal, e a pessoa dá mostras de que pode ser de fato uma pessoa confiável outra vez, dificilmente isso vai dar certo. Até o negócio do telefone, a pessoa às vezes tem que abrir o celular, o telefone, abrir as contas, olha, tá aqui, pode olhar tudo, tá aqui a senha do não sei o que lá, não tem problema nenhum, até a pessoa ganhar confiança e não precisar mais disso. E seria assim, espontaneamente, né? O problema é quando a pessoa exige, né? Aí o exige, um é ruim e o outro é pior, e fica a dupla ruim e pior brigando. Uma coisa muito ruim também, eu vou dar uma dica aqui para as mulheres, né? É cuidar da autoestima. Tem mulheres que têm uma autoestima tão baixa que faz com que o marido não tenha interesse por ela. Então cuida de você, minha amada. Pensa que você é importante. Até para amar o seu marido, você precisa se amar primeiro. Então cuida de você, fica bem interessante, bem admirável, que esse marido, em vez de ficar olhando para outras, vai olhar só para você. JR, a pessoa, você está falando de tempo aí, quando a pessoa ela é traída, no momento ali da traição, ela não tem muita condição de responder, de repente, para ela mesma ou no relacionamento, se ela quer reconstruir a vida dela ou não, porque as emoções se confundem muito. O que eu quero nesse momento? Ela continua casada, ela diz que não confia, mas ela está com o marido. Então, tomar uma decisão num momento de conflito como esse pode causar mais dano ainda a ela no futuro. Então, qual é o meu conselho como pastor? Espera. Deixa a poeira baixar um pouco. Aconteceu o que você não queria, no que você não esperava? Espera, toma uma decisão de cabeça fria, ore ao Senhor e sem ódio e com perdão, tome uma decisão de continuar ou não o relacionamento. Tudo bem, a nossa ouvinte ao final diz o seguinte: como se reconstrói, e nesse caso, como se constrói, nesse caso, se reconstrói a confiança em alguém? E pergunta ainda ao final: por que confiar é tão difícil? Essas coisas são complexas, vamos tentar simplificar, embora nós já tenhamos aqui ouvido muita coisa sobre esse assunto com os companheiros aqui. Quem é que poderia nos ajudar a sintetizar essas ideias? E antes disso, lendo aqui o e-mail de outro ouvinte dizendo: ela precisa liberar o perdão, precisa de cura espiritual, as feridas na alma se tornam o quê? Ninhos de demônios. Meu Jesus amado, o demônio nasce, ninho de demônio, negócio esquisito, uma frase pesada, mas é um retrato, né, da angústia e da aflição da pessoa que sente essa dor. Vamos lá, na reconstrução da confiança. Perdão, nós liberamos. Agora, confiança, eu não posso liberar confiança para uma pessoa que não a merece. Confiança é algo que alguém tem que conquistar. Tem que me conquistar, tem que conquistar minha confiança. Então, nesse caso aí, voltar a confiar nele não depende muito dela, depende muito mais dele. JR, eu acho que, primeiro, para começar a reconstrução, tem que haver um arrependimento sincero. Neste homem, ele tem que declarar, expor para esta mulher o que de fato aconteceu e que ele está arrependido. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é saber dela se ela quer perdoar e refazer, e os dois juntos caminharem para isso. Não haverá reconstrução sem que haja da parte dele o arrependimento. Foi que Pedro, na passagem aqui a gente coloca, Pedro chorou amargamente. Quando o galo cantou, Pedro se prostrou e disse: olha, eu não mereço. Arrependimento. Então esse homem tem que declarar para essa esposa
que está arrependido e que não voltará a fazer. Daí para frente, a coisa começa. Então ela vai reconquistar através do perdão, do arrependimento dele e essa caminhada. Então eu não vejo como começar ou recomeçar sem um arrependimento sincero. Eu destaquei essa frase, JR, e queria rapidamente assim sintetizar rápido. Eu coloquei que reconstruir é uma decisão assim que vai exigir muito esforço, oração e perdão, sabe? Esforço porque se ela realmente lutar pelo casamento dela, eu creio que Deus vai dar a direção, né? Oração para Deus mostrar onde eles erraram, porque os dois erraram. Foi ele. Em algum momento ela também errou. E perdão para que ela não sofra mais com a dor dessa traição. É preciso que essa querida irmã, primeiro ponto, ela tem que perdoar. Isso é ponto pacífico. Depois do perdão, se ela decidir perdoar de fato, ela tem que repensar que se a relação foi afetada porque ela também contribuiu. Ela não pode achar que alguma coisa foi exclusivamente por parte do marido, porque decorreu da relação. Terceiro, ela precisa, de fato, restabelecer com o marido novas regras e fazer, em quarto lugar, ajuizar aquilo que é certo ou errado na relação. Ela precisa recompor isso, mas em momento algum, ela deve, na minha visão, separar-se, ela deve procurar reconstruir, porque se ela quer reconstruir a sua própria autoconfiança, ela vai acreditar na possibilidade de reconstruir o seu casamento, que é fundamental não só para ela, mas especialmente para o reino de Deus. Eu penso também que o perdão aí é fundamental, porque o perdão é uma atitude da racionalidade da pessoa, é o livre-arbítrio que vai ser exercido, foi dito aqui no começo, muito apropriadamente, e se não houver o perdão, ela vai continuar escrava desse ressentimento. Então, estando escrava de um ressentimento, ela vai continuar com essa ferida cada vez mais escancarada e não vai ter condições, mesmo que ele se arrependa, que ele fique o melhor marido do mundo, esse ressentimento, ela tem que começar por ela, pelo perdão. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes, nossos colaboradores aqui no assunto difícil, delicado e sempre atual como esse assunto. O nosso ouvinte escreve e a gente trabalha exatamente em cima de um e-mail encaminhado por um ouvinte, de uma pessoa que passa por uma luta como essa, e observem bem, entra um assunto como este, quantos outros ouvintes dizem que estão passando pela mesma história? E quanta gente que não consegue escrever, não consegue falar por uma questão física, uma questão de acesso, mas também por não ter condições, porque isso é difícil de falar, difícil de abordar, é uma questão complicadíssima, é uma luta muito grande. Diante do coração dos nossos ouvintes, sempre é uma certeza da graça e da misericórdia do nosso Deus e Pai. 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos. A pergunta foi a seguinte: você já voltou a confiar em alguém depois de uma traição ou de uma humilhação? 68% dos nossos ouvintes, aumentando aí, portanto, disseram que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente. Aproveitar para mandar um abraço para a dupla sensacional Alessandra e Janaína. Alessandra e Janaína estão lá no Caxambi, trabalhando no salão, preparando ali as meninas, arrumando ali o visual das meninas, final de semana. Então, muito obrigado aqui pelo carinho da audiência da Alessandra e a Janaína do Caxambi acompanhando a gente, participando. Aproveitar, Marcela, também para mandar um abraço aqui para Derek. Derek tá lá na Terra Santa, tá em Israel. Israel é Terra Santa, olha aí, tá ligado com a gente, participando. Muito obrigado pela sua audiência. Ó, aí, Len, ó, só para relembrar, Len, ó. Que é isso, meu Jesus amado. Um abraço então pro Derek acompanhando a gente. Deus abençoe aí, meu irmãozão. Shalom. Então, já que tá no abraço, manda um abraço pro Luiz Gustavo. Fala, Luiz Gustavo. Eu sou católico, encontrei a 93 FM há pouco tempo e olha, é o seguinte, eu não consigo mais parar de ouvir. Parabéns pra todo mundo. O tal do Debate 93
Dirigido aí, ele bota assim mesmo, tá gente? Do jeito que ele botou. Dirigido pelo tal do J.R. Vargas, é demais. É o tal. É muito engraçado. Simples. Muito inteligente. Não importa quem. Pode ter uma pessoa aqui, isso aí. E eu quero dizer que eu gosto muito das músicas do Kleber Luiz Gustavo, você pra nós, cara, não é o tal, você é o cara. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe sempre. Tem prêmios, Marcela? Temos prêmios. Olha aí, hein? A Heloísa Andréia de Jardim América, telefone 9989, final 05, participou da pesquisa e ela leva o DVD Imagem e Semelhança do PG. A Débora Blazer de Itaboraí, telefone 9952, final 44, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Tudo Novo do Regis Danese. E o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães foi o prêmio do Facebook que saiu para Silvana Campos, ali de Nova Iguaçu. Maravilha, Marcela, muito obrigado. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, JR, aos 17 anos, a minha filha acabou engravidando. Ela foi excluída de nossa igreja e totalmente desprezada pelas amigas dela. Tudo isso contribuiu para que ela se desviasse. Graças a Deus os anos passaram e ela voltou para Jesus. Casou-se e hoje toda a família dela serve ao Senhor. Porém, aquela foi uma época sombria, de choro e muito sofrimento em nossas vidas. Penso que minha filha poderia, assim, jamais ter voltado a caminhar com Jesus. Como a igreja deve agir quando um de seus membros cai em pecado? Excluir resolve o problema? Qual a melhor forma de correção? Porque quando se peca, as pessoas viram as costas. Por outro lado, como encontrar forças para deixar o pecado e voltar à comunhão da igreja? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira ao vivo vai agradecer aos nossos ouvintes e os nossos debatedores. Nosso ouvinte de São Gonçalo aqui, agradecendo a pessoa do pastor Generoso, da Ilha do Governador, a Leia. Agora não é mais Zona Oeste, é Copacabana, né? Paulo César, o pastor Paulo César e o pastor Ellison, esse sim lá da Zona Oeste. Um abraço grande à nossa querida audiência da Zona Oeste. Benção, todos os ouvintes da 93. Pastor Paulo, um abraço, querido. Um abraço a você também, JR, a todos os queridos ouvintes que possam estar ligados aí no debate, né? E também queria aproveitar e mandar um abraço lá para a Assembleia de Deus Betel, para toda aquela rapaziada também, aqueles jovens que vão estar realizando o seu congresso agora no mês que vem, e vai ser uma benção. É UFC, Unidade, Fé e Compromisso. Tudo bem. Pastor Ellison, aquele abraço, meu irmãozão. Um abraço, e quero deixar para os nossos ouvintes que vivem a situação da nossa querida ouvinte. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Maravilha, muito obrigado, pastor Paulo. Obrigado, JR, por mais essa oportunidade, os debatedores. Quero mandar um beijo para Silvana, que está lá na igreja, minha secretária da igreja, está nos ouvindo. E um beijo para todo o povo de Deus aí da Igreja Metodista em Copacabana. E você, Cláudia, minha esposa, um beijão para você. Obrigado, querida Leinha Mendonça. Tem dois pastores queridos nos ouvindo agora. Eu quero mandar um abraço ao pastor Jonatas Farizel, também para o pastor Felipe Heiderich, esse poderoso, né? Que a gente ama demais. E quero mandar um beijo para minha mãe, minhas irmãs e o meu maridão. E pedir que essa nossa querida que nos mandou um e-mail, que você comece a cuidar um pouco mais das suas emoções. Você vai chamar mais a atenção do seu marido. Jonatas Farizel, que será o nosso pregador na segunda-feira, lá na Zona Oeste. Olha aí. No culto da 93. Certeza e eu vou estar presente, tá? Olha aí, meu Jesus amado, é bênção pura demais da conta. Muito obrigado aqui a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, o nosso Alexander Albuquerque, que hoje aqui instalou para que você pudesse acompanhar a gente com imagens aqui também pelo Facebook. É a nossa popularíssima Catita, querida de todos nós, alvo das orações do carinho do povo de Deus. Nós vamos orar juntos, a Leinha vai orar conosco, nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como temos orado todos os dias, Leinha, para que Deus continue a consolar os enlutados
e a curar os enfermos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, como é difícil conviver com uma traição, com uma ingratidão, como é difícil curar essas feridas abertas. E nós pedimos neste momento que o Senhor venha olhar para cada uma dessas pessoas com teu olhar de misericórdia, nos ajudar a fortalecer as nossas emoções. Senhor, pessoas que neste momento estão sofrendo, os enlutados, pessoas que estão passando por necessidades financeiras, necessidade de alimento. Pai, toma o nosso Brasil, toma a nossa nação, toma nossas igrejas, toma, Senhor, as ovelhinhas do teu rebanho nas tuas mãos. Sara as feridas, nos leve a viver uma vida mais feliz, mais alegre, mais em paz. Toma as famílias, marido, esposa. Não permita que haja uma máscara nas famílias, mas que de fato e de verdade possamos viver a paz e o amor de Cristo em nossas famílias. Pedimos por todas as pessoas que estão ligadas no debate agora, e que o Senhor derrame uma bênção especial no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.